Vamos voltar para a pergunta que o O Osmar. Osmar Correia fez para a gente. Doutor, o Brasil é o país com o maior número de processos do mundo, o que detona uma grande litigiosidade social. O que o senhor acredita que sejam alternativas para esse quadro? A pergunta dele exige uma resposta bastante interessante, né? Tá. Para a pessoa que está em casa, que talvez não conheça essa linguagem técnica, que você explicasse primeiro o que a pergunta dele quer dizer. Bom, vamos simplificar bastante aqui, que Sim. agora eu quero falar realmente para o público aí. Uhum. Porque a pergunta dele toca no âmago do que as pessoas sentem sobre a justiça. Ao longo da minha vida inteira, antes mesmo de entrar na faculdade, e eu vivi isso porque eu tenho um processo de pensão que levou mais de 10 anos para ter sentença e até hoje não se resolveu, reclamo que a justiça é muito lenta. E também algumas questões de, eventualmente, uma decisão injusta, etc. Mas principalmente que a justiça é muito lenta. E o que ele está perguntando aqui é que o Brasil é o país com maior número de processos. É muito processo. E a justiça é muito lenta. O que a gente poderia fazer para melhorar isso? Sim. Essa é a pergunta dele, né? Então, assim, aprofundando, né? O CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, formado pelos núcleos de topo de cada um dos tribunais e outros órgãos, ele estabelece algumas diretrizes e ele faz um relatório todo ano, que é o Justiça em Números. Inclusive, quem tiver curiosidade pode dar uma olhada. Justiça em Números. Vocês vão ver informações sobre a justiça. Quantos processos tem, qual a média de remuneração, quanto tempo dura cada tipo de coisa, quais são os principais gargalos, como é que está o desenvolvimento da justiça. E lá, no último relatório que eu tinha lido, o Brasil estava com 81 milhões de processos. Nossa Senhora. 81 milhões. O último que eu li, então ainda tenho que me atualizar. Então, o que a gente poderia fazer, né? Recentemente, o direito tem avançado muito no que a gente chama de métodos alternativos de solução de conflito. O judiciário não é a única forma de resolver um conflito, né? Então, nós podemos pensar primeiro nas formas autocompositivas, que a gente chama, ou seja, que as partes mesmo resolvem. Primeiro, negociação. Você pode entrar num diálogo com uma pessoa, certo? A outra forma bem típica é a conciliação / mediação, né? Aí as pessoas falam, audiência de conciliação. O que é? Alguém vai intermediar o diálogo entre as pessoas de forma que eles cheguem a um acordo, né? Inclusive, na China, fato curioso, é meio que tabu ajuizar um processo contra alguém lá. E nos Estados Unidos, a maior parte das coisas são resolvidas por meio de acordo. Para o bem ou para o mal, são assim. Então, uma resolução fora do judiciário vai ajudar a não abarrotar tanto o judiciário. É lógica, né? Existe outra forma também, e aí eu vou tocar numa coisa que as pessoas pouco sabem, que é a arbitragem. Já ouviu falar de arbitragem? Sim, sim. O mais comum seriam jogos esportivos, né? A arbitragem, né? O árbitro de futebol, é bem típico. Mas existe a arbitragem privada como justiça, certo? Então tem uma lei que não é nova, né? Salvo engano, agora se me falha a memória, de 97, né? A lei 9.307, salvo engano, que é a lei de arbitragem. Ela estipula que as partes podem, para simplificar, para não entrar muito em aspectos técnicos aqui, escolher um juiz, certo? Então, vamos supor, eu e você temos um conflito, a gente começou um conflito aqui agora. Certo, Começamos o conflito. Temos que resolver. E a gente não conseguiu negociar, não entramos em um acordo. Mas se a gente for para o judiciário, a gente tem uma urgência. Porra, temos que resolver. Eu preciso de alguém que decida essa situação. E se for para o judiciário, vai levar anos. O que eu posso fazer? Eu posso escolher um juiz, né? Um juiz. Uhum. O nome desse juiz, nesse caso, é árbitro. Eu escolho um árbitro. Uhum. E esse árbitro pode ser qualquer pessoa, desde que, claro, seja capaz, né? Tenha mais de 18 anos. Pode ser qualquer pessoa? Qualquer pessoa. Certo. Basta ter mais de 18 anos e estar no gozo das suas faculdades mentais, né? Ou seja, uma pessoa capaz. Não precisa ser formado em direito, nem qualquer coisa do tipo. Claro, preferível ser formado em direito, pelo menos para poder dar um julgamento mais adequado para o caso também, né? Não sair uma decisão completamente esdrúxula. Mas começou um conflito entre eu e você, a gente estabelece alguém, né? De preferência não conhecido, mas alguém, para decidir esse nosso conflito. Essa pessoa que não vai ter tantos processos contra um juiz, vai conseguir decidir de forma mais rápida. Se for uma pessoa que tem um conhecimento técnico do nosso problema, por exemplo, vamos supor que eu fui construir uma obra, você é engenheiro e deu um problema na obra, e aí, em vez de eu chamar um juiz que não é engenheiro, que não entende de engenharia,
eu chamo um engenheiro para ser o nosso árbitro. Ele tem o conhecimento técnico para decidir de forma mais adequada. Então, além de um julgamento mais rápido, eu posso ter um julgamento melhor, mais adequado para o meu caso. Isso é possível. A decisão que o árbitro der é uma sentença. Não é uma decisão, não. É sentença. A lei chama de sentença a decisão que ele der. É título executivo judicial, então, a decisão que eu dei, se uma das partes descumprir, ela pega a minha sentença arbitral e leva no judiciário e executa. Toma bens da outra parte, impõe as obrigações de fazer, faz os atos necessários dentro do judiciário, entendeu? É realmente uma forma de justiça privada. Existe no Brasil há décadas e está à disposição. O que acontece? É que essa arbitragem está muito restrita ao direito empresarial. Empresas fazem arbitragem. A Coca-Cola, a Petrobras tem arbitragens, né? Então, em vez de resolver o caso na justiça, que vai levar anos, eles escolhem árbitros, né? Eles escolhem uma câmara arbitral, que são instituições já que têm árbitros, né, formados ali, que vai compor. Às vezes eles compõem como tribunal arbitral, ou seja, mais de um árbitro, são 3 árbitros para decidir a minha causa, certo? E aí essas empresas resolvem suas causas ali, numa justiça privada. O que a gente poderia fazer para tentar aprimorar a justiça do Brasil? Mais arbitragem. Isso é uma boa ideia. Inclusive, durante a minha faculdade de Direito, nós e o Osmar, né? Inclusive, aqui, menção ao Osmar, assim, honrosa, que ele foi o cara que idealizou uma empresa chamada LID, certo? Que iria tratar de trazer a arbitragem mais para o público, certo? De trazer, colocar a arbitragem mais próximo. Porque hoje, você, por exemplo, que teve contato inicial com a arbitragem, onde é que você vai para fazer uma arbitragem? Exatamente, não saberia onde fazer. E se você for com um advogado e perguntar, ele também não vai saber responder. Sério, cara? Para você ver o quanto a arbitragem é pouco praticada. Pô. Então, o que a gente ia trazer é isso, era uma plataforma onde as pessoas pudessem baixar ou acessar o site e executar a sua arbitragem, certo? Então, assim, para mim, é uma ideia que poderia melhorar muito a justiça no Brasil. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Mas nós enfrentamos algumas dificuldades ao longo do caminho. E quando a Uber veio, certo? A Uber, que mudou a forma de locomoção, né, no mundo inteiro, eu não usei a Uber de começo. Eu achei esquisito. Nossa, uma pessoa qualquer, eu vou entrar no carro dela. Né? Eu acostumado com táxi. Eu achei muito esquisito. Eu levei acho que 1 ou 2 anos para baixar a Uber, começar a usar a Uber. E hoje eu uso. Mas existe essa resistência inicial ao novo. Certo. Então, a arbitragem, como algo muito novo, até para quem é praticante do direito, enfrentou esse problema, entendeu? E aí, quando você traz um instituto desse para a prática, ele acaba sendo mal interpretado, acaba sendo mal utilizado. Então, a gente vai preparar ainda o terreno para aplicar essa solução que, para mim, é uma das formas de melhorar muito a justiça no Brasil. E uma menção, um fato curioso, mais uma curiosidade... A arbitragem, ela é anterior ao judiciário, à justiça pública. Nossa, né? Que incrível. Ela remonta aos romanos, né? Aqui um pouco de latim, e aí quem me conhece vai até rir agora, porque eu sou muito de usar latim, né? Nós tínhamos um período, antes da Ordo Iudiciorum Publicorum, que é o judiciário, nós tínhamos uma Ordo Privatorum, que era a ordem privada. Né? Nós tínhamos o princípio de árbitros ali, né? Nós tínhamos o Iudex, que foi depois de um período, nós tínhamos o período do Performance, enfim. Também não entrar em muita tecnicidade, mas a arbitragem estava lá desde os romanos, sendo praticada. O judiciário veio depois, quando o imperador romano foi colocar uma forma, alguém público, que pudesse decidir os conflitos, né? Então, olha só como a arbitragem é antiga. E, embora pouco praticada. Cara, eu espero que com esse podcast você tenha uma ideia de criar uma arbitragem, assim, de uma empresa ou uma instituição de arbitragem? Nós criamos a empresa, né, a LID, mas nós estamos preparando ainda o terreno. Eu espero que com esse podcast a ideia de vocês possa frutificar ainda mais, porque eu já tive um impasse muito parecido com a ideia que você me deu aqui do engenheiro e tal, e que não quero entrar no momento mais profundamente, mas acho que é uma ideia muito legal. Ó. E talvez o que possa impedir mais os advogados, né? Porque com certeza você ganha uma causa, uma porcentagem vai para você, né? Então acho que talvez isso possa ser um pouco complicado. Não sei como é que faria para... O que acontece? O problema é a resistência inicial. A nossa ideia da arbitragem, ela é muito boa. Ela é boa não só para quem é parte,
que vai ter um processo mais rápido e provavelmente mais adequado, certo? Aqui já ficou bem estabelecido. Mas ela também é boa para quem vai ser advogado. Vai ter mais... os novos advogados, onde de repente começam a atuar em arbitragens. Num novo universo de arbitragem na nossa plataforma, né, a LEAD, teria oportunidades novas de ingressar no mercado de trabalho. Né? Então, oportunidades novas para advogados. Nós teríamos oportunidades para árbitros. Né? Então, você, advogado, poderia ser árbitro também. Né? Você poderia se cadastrar na plataforma como árbitro e ficar atuando como julgador das causas. Além de ser uma oportunidade nova, financeira, uma melhoria da justiça, é um ar novo para a justiça também. Exatamente. É um ar novo para o direito, é uma modernização. Entendeu? E outra coisa, ela é positiva para o judiciário também. Então, essa resistência inicial, às vezes, acaba vindo de juízes. Imagina. Certo? Que ficam, sei lá, tem uma certa postura em relação à arbitragem que não acho muito interessante. Eu fiz algo curioso. Na minha faculdade de Direito, eu fiz o meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso, sobre arbitragem, aproveitando algo que eu já estava bastante familiarizado. E escolhi para minha banca professores que tinham opiniões contrárias aos que eu estava defendendo. Olha a ousadia, né? Então, aqui um abraço para o professor Túlio, né, que era o meu professor juiz do trabalho à época, que entendia que a arbitragem não gerava título executivo judicial, que eu comentei logo no começo, né? Não era aquela sentença, né? E eu puxei ele para ser da minha banca para ele analisar meu TCC, para eu mostrar para ele, olha só, ela é privada, mas também ela é judicial e ela é jurisdicional, entendeu? Ela é tudo isso. E puxei ele para minha banca. Puxei também o meu orientador, que me deu aula de direito empresarial, o Dr. Jebson. Dr. Jebson que faz de tudo. É tabelião, é controlador geral do Estado. E agora, mais um fato curioso, o terceiro membro da minha banca foi um professor de direito empresarial também, o Dr. Dimes Braga, que é juiz federal. E aí, eu queria o quê? Um juiz federal para analisar o meu conteúdo sobre arbitragem. Caraca. Eu compus a minha banca bem... Né? As pessoas às vezes fazem banca para ser o mais tranquilo para elas passarem de graduarem, né? Eu puxei o desafio, né? Vamos trazer aqui o povo que eu quero saber a opinião deles e quero apresentar meu trabalho e de repente até conquistar, né, o entendimento deles. E aí os juízes eventualmente poderiam ter certa resistência à arbitragem, mas a arbitragem também é positiva para o judiciário, porque ela vai reduzir a quantidade de processos. Vai ter menos processos para o juiz trabalhar. Assim, claro, sendo muito superficial aqui, mas são menos processos para ele trabalhar. Sim. Entendeu? Vai suavizar a carga de trabalho dele. E outros benefícios que nós podemos até ponderar depois. E aí o fato curioso do juiz federal, que era membro da banca lá, o Dimes Braga, é que eu fiz uma ponderação no meu artigo desfavorável à arbitragem. Olha só. Não é porque eu atuava com a arbitragem, que é uma empresa nela, que vou só falar que ela é 1000 maravilhas. Não, a gente faz todas as considerações dos pontos positivos e negativos. E eu ponderei que, embora eu possa chamar um árbitro de juiz arbitral, eu posso, mas eu coloquei no meu artigo que é inadequado. Porque isso induz a erro, certo? Induz as pessoas a erro. Ele não é juiz, ele não fez um concurso para juiz e ele não tem poder de polícia, certo? As partes elas têm que escolher ele para poder ser o julgador. Ele não é uma pessoa que, se eu ajuizar uma ação, parar com aquele juiz tem o poder sobre a causa e determina uma série de medidas coercitivas, certo? Ele não é juiz. Eu poderia chamar de juiz, mas não é adequado. Então, eu prefiro não utilizar esse termo, juiz arbitral. Mas a própria lei de arbitragem, 9.307, diz que o árbitro é juiz de fato e de direito. E aí eu fiz a minha ponderação e o meu professor, membro da banca, juiz federal, discordou de mim quando eu disse que não era tão adequado chamar de juiz arbitral. Ele disse, não, é juiz arbitral mesmo.